O Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Olá, professora Paula Favarato, bem-vinda por aqui, boa tarde. Olá, Johnny, boa tarde a todos. Professora Paula Favarato, a gente está acompanhando já tem um tempo, né? E você sempre atualiza a gente aqui sobre essas tensões entre Venezuela e Estados Unidos. E agora parece que a situação ficou pior ainda, né? Já tinham mandado para lá aquele porta-aviões gigantesco, maior do mundo. Já estavam fazendo aquelas operações, né? Eu digo os Estados Unidos, contra aqueles navios que, segundo o governo norte-americano, era de traficantes. E agora já tem até petróleo na discussão aí, queda de Maduro. Atualiza a gente porque tá difícil acompanhar esse mundo. Pois é, Johnny. Então, eu acho que um dos assuntos mais noticiados sobre os Estados Unidos e a geopolítica e a economia americana do segundo semestre, não só do segundo semestre, mas do ano de 2025, foram o tarifaço e essa investida militar contra a Venezuela, forçando aí, na verdade a gente entende muito que isso é uma forçação por parte dos Estados Unidos para a renúncia de Nicolás Maduro, que tem um governo que não é reconhecido por vários países, inclusive dentre eles o governo brasileiro também não reconhece a legitimidade do processo eleitoral que levou ao poder a permanência de Nicolás Maduro, mas sem dúvida nenhuma nos últimos, vamos botar aí uns 2 a 3 meses, essa questão da investida militar contra as narcolanchas venezuelanas tem sido, assim, amplamente difundidas pelo mundo inteiro enquanto notícia, né? São 83 pessoas mortas nesses ataques, que são ataques muito voltados ao espaço do mar, né? Porque, segundo os Estados Unidos, uma boa parte da droga, da cocaína, principalmente consumida no mercado americano, é diretamente, olha só, diretamente intermediada não só por narcotraficantes da Venezuela, mas pelo Estado venezuelano, e isso, segundo o governo americano, justifica toda essa ação militar. Isso aí já vem acontecendo há mais ou menos uns 2 meses com intensidade, né? 83 pessoas mortas nesses ataques. Ô, Paula, desculpa. Recentemente agora saiu até uma lista, né, com vários cartéis de narcotraficantes aqui da América Latina que entraram na lista de terrorista, né, pelos Estados Unidos. Isso. Para o governo americano, o tráfico de drogas, ele equivale a uma ação terrorista, né? Por quê? Porque movimenta muito a economia, porque leva à insegurança, porque é um problema de saúde pública e de segurança amplamente difundidos no território americano, e aqueles que participam desse tipo de atividade, que são os cartéis, sejam eles desde a Colômbia, Bolívia, México, Venezuela, América Central, são equiparados a terroristas, sim, no entendimento americano, é terrorismo. Agora, eu tenho observado bastante, tenho lido bastante sobre isso. A BBC preparou uma reportagem com o povo lá da Venezuela. Eles foram para lá e começaram a conversar com a população. E hoje a população, alguns não acreditam, ficam naquela, será que é verdade, será que é mentira? E quem acredita está muito preocupado com a questão da escassez no país, principalmente em relação à escassez de alimentos, que eles já vivem hoje um problema relacionado a isso lá. Johnny, se você me permite só complementar, Paula, boa tarde. Pegando o gancho do que o Johnny estava dizendo, a gente até falou em outras oportunidades aqui, Johnny, mas eu queria contextualizar com a Paula sobre a própria economia também da Venezuela, porque é um ponto que sempre chama muita atenção também da potencialidade que existe na Venezuela e o que realmente é entregue para a população. Principalmente por causa do petróleo, né? A quantidade de campos de petróleo ali, né, Paulo? Pois é, então vamos lá. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem para atualizar a respeito dessa situação é justamente como que o povo da Venezuela encara tudo isso e qual é o grave problema que o venezuelano atravessa, que vai muito para além dessa questão entre o governo dos Estados Unidos e o governo da Venezuela. A economia da Venezuela, Adalberto, é uma economia exclusivamente voltada para petróleo. Isso por quê? Porque dos países do mundo, quem tem as maiores reservas unitárias per capita é a Venezuela. A Venezuela é simplesmente o país que mais tem petróleo reservado em seu território. Então, edificou a sua economia toda em torno de petróleo, certo? Então, embora essa tenha sido, ao longo da história, a gente pode colocar aí desde 1850,
uma atividade amplamente lucrativa, porque é o combustível mais consumido no planeta inteiro, é muito importante entender que, independente dessa questão com os Estados Unidos, o que tem acontecido com o preço do barril do petróleo nos últimos anos? Ele não está subindo, ele está caindo. Isso por quê? Porque nós estamos envolvidos, a COP30 trouxe muito essa discussão, em um processo de progressiva transição energética. Para além de petróleo ser encontrado em várias outras partes do mundo, que significa concorrência, né? E por lei de oferta e de procura, embora eles tenham muito a riqueza, eles não têm exclusivamente, tem a questão da concorrência, mas tem a questão da desvalorização do petróleo, principalmente nos últimos 5 anos. E o que acontece com uma economia que se pautou integralmente em um produto e esse produto desvaloriza? A dependência econômica significa crise interna. O que acontece com a Venezuela já há um bom tempo? Essa desvalorização do petróleo faz com que o dinheiro circulante no país seja muito menor. E isso afeta diretamente a população mais pobre, que enfrenta, para além disso, olha só, aumento no preço dos produtos, hiperinflação e uma escalada de fome que a coloca em uma crise interna que preocupa muito mais o venezuelano do que essa questão com os Estados Unidos. Então, existe uma batalha externa, que a gente tem noticiado nos últimos 2 meses, atualizando sempre, mas existe uma batalha interna muito complicada e mais silenciosa nos telejornais, que é a necessidade que o venezuelano tem de sobreviver em meio a essa crise. E as sanções também, né, Paula? Porque tudo isso pode dificultar ainda mais o comércio do principal produto deles lá. Aí, se não bastasse para o venezuelano a questão da desvalorização do petróleo, que já é um problema gravíssimo para uma economia extremamente dependente de um produto, isso já é um grande problema, Johnny. Você está corretíssimo quando você coloca a Venezuela nessa condição geopolítica, não só com os Estados Unidos, mas com um governo atual que não possui legitimidade externa. E qual é a resposta internacional a esse governo Nicolás Maduro? É a sanção, é o corte da relação comercial, é procurar um outro fornecedor, ou então comprar menos ou sobretaxar, porque no mundo do século XXI, uma das principais armas para forçar uma mudança política é mexer no bolso. Então, para além de tudo isso, olha que coisa interessante que a gente traz. A Venezuela tem problemas de sanções dentro da própria América Latina, por conta dessa questão da ilegitimidade do governo Nicolás Maduro, sob o olhar de vários governos. A Venezuela não faz parte atualmente do Mercosul, o que complica ainda mais a sua compra de produtos externos mais baratos, né? É importante salientar aqui, colocar para os nossos ouvintes, que estar em um bloco econômico faz com que o seu produto seja vendido em maior quantidade, então entra mais dinheiro na sua economia, e você consegue comprar produtos que você precise dos parceiros a tarifas muito mais baratas. Fora do Mercosul, tudo isso é fator complicante para a Venezuela ter uma crise interna insustentável. Olha só, essa semana, se eu não me engano, talvez na semana passada, são tantas informações, mas Donald Trump acusou o Nicolás Maduro de ser o chefe do cartel. E ele tem feito operações aí voltadas para, combater embarcações que estariam levando drogas para a América do Norte lá, que chegariam até os Estados Unidos. Ele taxar o Maduro como o líder desse narcotráfico e, ao mesmo tempo, dizer que o narcotráfico é uma espécie de terrorismo, não deixa claro que a mira dele é o Maduro? Tá, mas isso está muito claro, Johnny. Isso está transparente. A grande questão é, ao levantar essa situação, e caso ela seja provada, cabe também a órgãos internacionais entrarem um pouco nessa investida, mas para levantar uma suspeita como essa, que já resultou em 83 mortos ao longo desses últimos 2 meses, nesses ataques, esses bombardeios a essas narcolanchas, é muito importante que, independente da aceitação do governo Maduro ou não, é muito importante que tudo isso seja provado, porque você percebe que essas ações, para além de levarem a uma questão de instabilidade geopolítica, pioram uma crise interna que afeta os próprios venezuelanos. E até agora,
de efetivo, nenhuma prova foi apresentada pelo governo dos Estados Unidos, né? É fato conhecido que essa droga tem todo um circuito de comercialização até chegar nos Estados Unidos, da região produtora até a região consumidora, né? Mas a grande questão é que tem ocorrido, sim, ao longo dos últimos 2 meses, uma investida militar sem provas apresentadas, né? E isso tem sido muito discutido internacionalmente, como que eu ataco um outro país, acusando-o de algo que é extremamente delicado e que merece uma atenção militarizada, mas eu não apresento provas a respeito disso. Então, esse ponto específico das provas, da comprovação, ainda não foi publicado pelo governo dos Estados Unidos, o que deixa tudo isso muito nebuloso. Obrigado, Paula, por mais esse comentário com a gente. Semana que vem tem mais assuntos, inclusive esse assunto deve voltar aqui muitas e muitas e muitas vezes. O cotidiano sempre surpreende a gente a cada semana, né, Paula? Isso aí, gente, vai longe, é um assunto que não deve abandonar a pauta internacional, porque pensem comigo, nós estamos encerrando aí o primeiro ano de governo de Donald Trump, nós temos aí mais 3 anos de um governo que deu bastante trabalho e bastante pauta em 2025. Olha, essa questão do tempo, né? São tantos acontecimentos, são tantos fatos e que não envolvem só a América Latina, mas o mundo inteiro. Nós estamos falando de tudo, de fato de tudo quanto é ordem, né, Paula? Conflito no Oriente Médio, as taxações, os próprios conflitos internos, né, que o Trump já vem sofrendo agora, inclusive com aprovação em queda. É um ano muito cheio de informações para Trump e para o mundo inteiro, né? Johnny, eu acho que a tradicional retrospectiva de 2025 que a gente faz nas últimas semanas do ano, nos últimos programas, ela vai ser equivalente a vários anos acumulados. Foi muita coisa em 2025. Nossa, e a gente segue analisando aqui com a sua ajuda. Obrigado, tá, Paula? Um abraço, Johnny, abraço a todos e até semana que vem.